Bom dia, graça e paz, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você está vendo o vídeo aí. É um prazer poder falar com vocês novamente aí. E hoje eu queria bater um papo com vocês. A nossa conversa eu queria falar sobre planos, né? Porque verdade é que em sã consciência poderia esperar ou poderia imaginar no dia 1º de janeiro, lá no 1º de janeiro, após a virada do ano, dia 31 para o dia 1º, aquele jantar maravilhoso, depois aquele almoço com a família fantástico. E aí, durante o almoço, começam a se falar dos planos e, pelo amor de Deus, em alguma família, algum homem de Deus se levantou e falou assim: não, não façam planos para esse ano, porque vamos ter uma pandemia, vai ser terrível. Não teve. Todo mundo fez planos, todo mundo fez projetos, todo mundo planejou alguma coisa, uma viagem, uma troca de carro, uma compra de um apartamento, perder peso, ganhar massa muscular na academia. Todo mundo planejou alguma coisa para o ano. Porque sempre é assim. Essa é a verdade. Porque nós vivemos hoje numa sociedade de planos, de planejamento, melhor dizendo. Nós planejamos do telefone celular que a gente vai comprar à casa que a gente vai morar. Tudo passa por um criterioso planejamento. Nós planejamos do nosso namoro ao noivado, a festa do casamento, aonde vai ser a lua de mel, o casamento com uma festa de arromba, é lógico para quem pode, alguns não, mas quem tem condições faz todos esses planos, se apega nos mínimos detalhes das festas, da filmagem, da fotografia, e depois planeja quando vai ter filhos e quantos filhos vai ter, e onde os filhos vão estudar, e a gente vai fazendo uma série de planos para as nossas vidas, e que não está errado. Não tem problema a gente viver com responsabilidade, fazer um planejamento financeiro. Não tem problema a gente planejar, por exemplo, carreira profissional. Não tem problema nenhum. Tá tudo dentro do previsto. O grande problema é o seguinte: o que a gente faz quando os planos começam a dar errado? Essa é a questão. O que a gente faz quando chega um negócio que nem essa pandemia e ela vem como, assim, no meio, eu costumo falar assim, dá no meio da gente, vem e dá uma voadora com os dois pés no nosso peito, assim, ó, e derruba a gente cai, a gente vê os nossos planos, todos eles irem por água abaixo. E como a gente vive, como a gente encara a vida durante esse período que a gente está vivendo, durante o pós, que a gente ainda vai viver, que a gente nem sabe como vai ser. E aí tem a história de um homem na Bíblia que dá para a gente ter uma breve ideia do que é lidar com planos frustrados e como a gente vive. Eu estou falando de Jó. Jó era um homem que o próprio Deus testemunhou dele, falou que era um homem justo, bom, temente a Deus. Então Jó gabaritava naquilo que a gente chama de ser um homem de bem. E Jó passa por um problema terrível. Ele perde todos os filhos dele, ele perde todas as riquezas que ele tem, ele perde toda a sua dignidade, porque ele perde a sua saúde. Para quem não conhece a história, Jó tem um problema na saúde que estoura umas feridas na pele dele e Jó tem que ficar afastado dos amigos dele porque ele fede. Olha só. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: como que a gente lidar com esse tipo de coisa? E como que a gente entende a questão dos planos, dos nossos planos, ou dos planos de Deus? Aí eu queria que você, não precisa abrir, eu vou ler o versículo para você, mas depois você leia a história de Jó, o capítulo, os 42 capítulos da história de Jó, para entender um pouco o que eu estou falando. Porque aqui eu dei um breve resumo. Jó, no capítulo 42, versículo 1 e 2, eu vou ler na versão do Eugene Peterson, porque é uma versão que eu gosto demais, porque o Eugene Peterson trata a Deus como eterno.
Ele dá o título para Deus de eterno, porque só Deus pode ter esse título, né? E Eugene Peterson fala assim, relata assim a história. Jó respondeu ao Eterno: Estou convencido de que tu podes fazer tudo, qualquer coisa, nada nem ninguém pode frustrar os teus planos. Aqui a gente tem uma questão rápida que a gente tem que levantar, que é o seguinte: então, o plano de Deus para Jó era destruir a família dele, deixar ele pobre, tirar a saúde dele e deixar ele sem amigos, ou os amigos não poderem nem chegar perto por causa do fedor dele. Não, não é isso. O plano de Deus para nós, como humanidade, é essa epidemia horrorosa que a gente está vivendo, que a gente está passando, com desespero por todos os lados, de saúde, desemprego, questões sanitárias, questões humanitárias, famílias separadas porque não podem se ver. Isso é plano de Deus? Não. Deixar muito claro que isso daí só tem dois grandes responsáveis. Um é o diabo, como foi lá com Jó, e como muitas vezes é com a gente, e o outro é o pecado através de nós mesmos. Tá? Deixa muito claro isso. O diabo e o pecado que nós cometemos, as coisas que nós fazemos, a forma de vida que nós levamos, muitas vezes nos empurram para essas consequências e para a quebra dos nossos planos. Então, a gente fala assim: então não foi Deus que me tentou, que está trazendo isso para a gente? Não, Tiago vai falar que Deus não tenta ninguém com mal. Tiago 1,13, depois você dá uma lida lá. Deus é bom, Deus não vai testar ninguém com mal, Deus não vai causar ninguém ao mal. Então a gente aprende com Jó que a gente não pode viver apegado aos planos, às coisas que a gente tem. A gente não pode viver apegado às coisas que nos cercam, porque elas podem desaparecer num passe de mágica. Assim, ó, um emprego. Quanta gente agora não está vivendo como Jó? Você fala, nossa, que exagero, Fernando, será? Eu já vi matéria de gente que numa família morreu 4 pessoas, a pessoa que estava dando entrevista perdeu o emprego e ela está doente também. Então, não dá para comparar um pouco com a história de Jó? O que a gente faz e o que é muito difícil, e a grande lição que a gente vai aprender com Jó é que nós não somos nada. Mostra que a gente não tem controle nenhum da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos projetos, do nosso futuro. E a gente não tem projeto nenhum, a gente não tem plano nenhum. Tudo pode ser frustrado. Tudo pode ser frustrado. E aí a gente faz o quê? Como que a gente vive diante de uma realidade dessa? A gente vive com humildade. A gente vive com a cara no chão e com a cara no pó, pedindo misericórdia a Deus todos os dias. E não é só isso, a gente faz como Jó vai fazer no complemento do capítulo 42. Se você ler no versículo 3, olha só o que Jó fala. Porque no capítulo 42, Jó está vindo de uma saraivada de perguntas que Deus faz para Jó. Deus faz um monte de pergunta para Jó, porque, afinal de contas, Jó, você sabe o que é bom para você? Você sabe das coisas, você sabe da vida? Que seria uma pergunta para a gente sabe da vida? A gente sabe do que é bom? A gente sabe se os nossos planos são bons ou não? E aí Jó fala assim para Deus, tu perguntaste, quem é esse ignorante que critica meus propósitos se nada sabe? E aí o Jó mesmo responde, admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão, fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Então, meus irmãos, a gente vive como Jó. A gente vive com a cara no pó. A gente vive reconhecendo diariamente que somos ignorantes com relação à vida. Que somos ignorantes com relação, inclusive, a nós mesmos. Não sabemos nem de nós. E a pergunta que não quer calar. Mas, Fernando,
quais são, então, os planos de Deus para nós. Que negócio é esse que Jó fala lá no começo do capítulo 42, que os planos de Deus não podem ser frustrados? Bom que a Bíblia responde, né? Jeremias 29, 11 e 12 diz assim, olha o que Deus vai responder para a gente. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes dar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E aí ele completa, só que eu vou traduzir para a gente. Então vocês clamem a mim, vocês orem a mim, e eu vou ouvir vocês. É assim que a gente vive. Fernando, daqui 200 anos, se Jesus não voltar, Deus tem planos de bem para a humanidade. Fernando, amanhã, como que é para mim? O que Deus planeja para mim? Deus planeja o seu bem. E daqui uma semana, Deus planeja o seu bem. Daqui um mês, Deus planeja o seu bem. Daqui um ano, Deus planeja o seu bem. Então vocês orem a mim, clamem a mim, e eu vos ouvirei. Deus abençoe. Amém.